Ao invés de compartilhar fotos de pessoas bonitas com frases de superação, compartilhe os episódios do Papo de Calçada. Bom momento, querido ouvinte. Eu sou o Guilherme Andrade. Olá, pessoas. Compartilhando fake news. Aqui é Bruno da S. E aí, pessoal das internets, aqui é José Augusto. O Rafael. E eu sou Renata da S. E está começando o Papo de Calçada. Swingando, 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 swingando. Swingando, 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 swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, bom dia. Pessoal, então, começando aqui mais um Papo de Calçada para falar de redes sociais. O mundo da internet, né? Porque para muita gente, redes sociais é a internet. Não existe vida fora das redes sociais na internet. Então, para falar um pouquinho aqui, temos nossos especialistas em porra nenhuma, né? Ou não sei. Às vezes tem algum especialista aqui, eu não tô sabendo. Mas vamos falar aí um pouquinho. Vocês ouviram na apresentação uma voz nova aí, que é o Rafael, tá chegando agora. Rafael, se apresenta aí rapidinho, fala quem que você é, o pessoal te conhecer, e depois a gente já começa. Eu falo de São Paulo, que eu nasci e criado aqui, mas já dei um rolezinho no Brasil aí, já morei no Rio de Janeiro um tempinho. Basicamente hoje em dia eu trabalho com arte, cultura, tentando empreender também, faço freelancer, né? Trabalho com turismo também, turismo receptivo em São Paulo. Estou estudando, tô lendo umas coisas, mas tudo que eu faço na minha vida é para um dia faço trabalho com pessoas em situação de rua também aqui em São Paulo, de voluntário e tal, mas tudo que eu faço na minha vida é para um dia eu poder fazer somente música, que eu criar as condições de eu poder só fazer música o resto da minha vida. E é isso, sou eu. Então, começando aqui, a primeira parte aqui da nossa pauta que o Bruno fez com todo carinho aqui, ele falou: primeira parte, conceituação de algumas redes sociais. Então, e aí? Nós temos as principais, né, que são o Facebook, Twitter, o Instagram, que tá ganhando força aí, que antigamente era só pra tirar foto e botar filtro nas fotos. Hoje em dia, eu não sei porque eu não uso, mas tem uma galera aí que posta foto de gato, posta foto de comida, que eu sei aí, fico sabendo. E também tem, o Rafael comentou aqui, né, se a gente não ia falar do LinkedIn, mas o LinkedIn eu tenho lá, mas também não conheço, não uso muito. E aí, gente? Quais são as redes sociais que vocês usam? Você esqueceu de falar da mais importante de todas, o Orkut. Porque se não fosse o Orkut, eu não tava casado hoje, rapaz. Verdade! Eu conheci minha mulher pelo Orkut, olha que bosta. Pode crer. Mas o Orkut já é finado, né? O Orkut foi o experimento inicial, vamos dizer assim, das redes sociais. Vocês têm alguma? O Orkut morreu, mas o nosso casamento ficou. Ó. Que isso, hein? Mas E aí, qual que é a relação de vocês com as redes sociais? Usa muito, usa pouco? Pra que serve? Cara, assim, eu antes de entrar pro Facebook, eu era usuário do Twitter. Eu nem xingava tanto no Twitter. 10 anos atrás, o Twitter era legal porque tu fazia muita piada. Era rápido, né? Era tudo rápido, você tinha... com todo mundo que eu me relacionava no Twitter, era só brincadeira, sabe? Todos os principais memes que eu aprendi na minha vida, eu aprendi no Twitter. Aí um dia, porque acontece isso, né, nos processos das redes sociais, um amigo foi e mandou um convite pro Facebook. Pra tu ter uma ideia, quando eu entrei no Facebook, o Facebook ainda era em inglês, cara. Não existe. Não, e você tinha que mandar o e-mail pra pessoa. Você só entrava no Facebook se você fosse convidado por um membro. Isso, então, foi o Mário. Aí ele me convidou. E aí, não era o que você está pensando. Era alguma frase que eu não vou me lembrar agora em inglês. Então, assim,
quando eu pego pra ver os meus primeiros posts no Facebook, sei lá, de 2008, 2009, bicho, era tipo assim, eu tinha 2, 3 curtidas, assim, o que é normal pra muita gente, o que causa depressão pra muita gente hoje em dia, no início do Facebook era uma coisa mais que normal, você só ter 2 ou 3 curtidas, só 2 ou 3 pessoas viram aquilo que você fez. Coisa de velho, né? O Bruno falando, eu cheguei aqui, era tudo pântano. Tudo mato, eu cheguei no o Facebook, ele mudou muito a questão assim, porque a gente pensa que o Facebook é a evolução do Orkut, né? Mas não necessariamente, porque no Orkut você tinha que entrar na página da pessoa, é como se cada um tivesse um mini blog, né? Que ia postando ali suas coisas, e você tinha que ir lá e visitar a pessoa. No Facebook isso já mudou. Tudo que a pessoa postava na página dela, no perfil dela, aparecia para todo mundo, né? Como é hoje em dia. Então meio que mudou essa relação aí das redes sociais também. Eu vejo assim, o Facebook como sendo uma grande aglomeração de pessoas e todo mundo falando alto pra ser ouvido, sabe, galera? Todo mundo falando várias coisas ao mesmo tempo e às vezes, na maioria das vezes, gritando pra ser ouvido. Cara, a gente já pode começar a falar mal o Bruno já. Porque, tipo assim, não, por causa da parte da conceituação, sei lá, vamos falar sobre o que a gente vai falar aqui, né? Então, mas a relação que eu tenho com as redes sociais é tipo assim, é difícil você pensar na relação em si, porque a relação nas redes sociais é meio que vai ser pautada de acordo com o que você constrói a relação social que você tem na sua vida, sabe? O modelo virtual nada mais é do que a realidade copiada e alguma coisa tentando emular um círculo, sabe? O Orkut começou nisso, o Facebook também. Porém, uma coisa que eu vejo agora que tem muito, sei lá, que é particular do Facebook e não tem, por exemplo, no Twitter e não tinha no Orkut, é que, tipo assim, hoje em dia o próprio Bruno falou aí sobre as fake news. E eu tenho uma opinião que é tipo assim, por mais que eu seja contrário, fake news e tudo mais, uma coisa que você vê bastante hoje em dia no Facebook é a overexposição da sua personalidade, sabe? Tipo assim, enquanto no Twitter e outras redes você tem um grande número de fakes que, tipo assim, tem uma conta lá, mas você não consegue associar ela a uma pessoa jurídica, uma pessoa física. Agora, no Facebook, você entra lá e tem dados de todo mundo, sabe? Zé, eu tenho uma teoria de que as pessoas precisam do Facebook ou constroem no Facebook uma persona, uma máscara, um personagem que seja satisfatório. Só que nessa história de construir uma persona satisfatória, elas estão presumindo o que as outras pessoas querem ver, né? Porque a gente de fato não sabe o que as outras pessoas esperam da gente na vida em geral. Mas nas redes sociais eu divido assim as pessoas em as pessoas que não têm vidas interessantes e nunca postam nada, e você sabe quando elas estão de férias, porque elas postam as viagens, e as outras pessoas que querem que você acredite que elas são super intelectuais e têm opiniões maravilhosas, incríveis, e você tem que escutá-las, né? Sim, mas tipo assim, o que eu acho é que até nesse ponto que tipo assim, você vê muito esse negócio, quanto eu vou te falar que eu sou muito mais fã do primeiro tipo de pessoa. E que é aquele tipo de pessoa que, sei lá, você sabe quando ele tá viajando, posta umas fotos legais e pronto, sabe? Porque, sei lá, a partir do momento que você vê todo mundo falando, sabe? Por exemplo, o Facebook gerou isso, eu acho, de você ter muita informação, sabe? A internet em si. E hoje em dia você vê que tem várias pessoas que usam, tipo assim, o Facebook como a página inicial. A pessoa usa a internet por meio do Facebook, a pessoa acessa a informação por meio do Facebook. E nisso tem várias pessoas que estão lá dando suas opiniões, dando uma de intelectual, e outras pessoas estão falando merda num podcast, tipo eu. Mas o que acontece é que você vê muita gente falando o quê? Mais do mesmo, sabe? Porque, por exemplo, por mais que todo mundo agora, hoje em dia, por causa das redes sociais, tenha, por exemplo, o poder de se expressar, por mais que todo mundo seja incrível, sabe? Todo mundo tem esse poder, a maioria das pessoas não tem
o que expressar, sabe? Então você vê toda essa informação, que é uma enxurrada de notícias que aparece toda vez que você abre sua linha do tempo, que não dizem absolutamente nada. Por quê? Porque as pessoas sentem necessidade de expor alguma coisa que elas estejam pensando, e se elas não pensam em nada, elas vão copiar aquilo que elas... tipo assim, que elas gostam, que elas acham que daria uma pose de intelectual. Tem muita informação, né, cara? É igual você falou mesmo, é uma enxurrada de coisas. E é até difícil você selecionar o que você quer ver. De vez em quando eu me dou ao trabalho de parar de seguir algumas pessoas, sabe? Não que eu seja um babaca, ou que eu, sei lá, sou... não sei nem qual seria a expressão correta. Você é o babaca que anuncia na sua timeline: olha, vou excluir um monte de gente hoje, hein? Não. Aqui, estou excluindo pessoas com quem não mantenho contato. Não. Não, mas eu falo assim, por exemplo, a pessoa escreveu uma babaquice lá, né? Uma coisa que eu sei que é babaquice. Do tipo... cara, defendendo o inominável, por exemplo, né? É uma pessoa que eu já vou no perfil dela e deixo de seguir, que é menos um. Entendeu? Naquela época de protesto e tal, eu via tanta gente falando merda, cara. Tanta gente que eu sabia que depois que a corda estourasse pro outro lado, a pessoa ia ficar calada, não ia falar nada. Que eu falei, quer saber? Também vou excluir, porque essa pessoa aí só tá aproveitando uma ondinha pra falar um monte de merda. Então, isso aí eu vou fazendo de vez em quando, porque vai limpando, sabe? Aí não aparece tanto aqui. Aí às vezes eu consigo achar uma coisa interessante no Facebook até. Cara, sabe uma coisa que me deixa bolado? Tipo assim, as pessoas que brigam com outras porque alguém deixou de ser amigo de alguém no Facebook, sabe? Mas aí que tá, Zé. Você não precisa deixar de ser amigo. Você só precisa deixar de seguir. Então, mas cara, isso eu acho de tipo assim, eu acho esse negócio de você não me segue mais, você desfez amizade comigo no Facebook. Cara, isso eu acho de um nível de desnecessariedade, sabe? E se eu contar pra vocês que eu tô pensando em botar minha mãe nos conhecidos? A mãe dela, cara, tipo Sério? assim, minha sogra... Não, deixa eu contar a última. Vai. A última da minha mãe foi a seguinte: teve o dia do amigo, né? Aí a minha melhor amiga tava num congresso de psicologia lá em Curitiba, passeando, turistando, comendo nos melhores restaurantes e tal. Aí eu peguei um memezinho escrito assim: tem horas que você só precisa de alguém pra te dizer: ai, amiga, você tá tão triste, toma aqui 10 mil reais. Aí eu escrevi assim: cadê Shirley? Nessas horas, não serve pra nada. Pra quê? Melhor amiga. E postei no dia do amigo minha homenagem fofa, Renata, a ela. Minha mãe me ligou perguntando se eu tava em depressão, se eu tô pobre, se eu tô precisando de dinheiro. Gente, é surreal. Ela mede o meu humor pelos memes que eu posto. Não, e a minha sogra se tornou aquela pessoa que se tornou politizada através do Facebook. Então ela, tipo assim, ela não fala abertamente. Não, mas... agora ela já tá falando, e ela já foi pra primeira passeata da vida dela aos 64 anos de idade, porque o Facebook convocou. Cara. E aí é tipo totalmente anti-Lula e fala todas aquelas coisas que nego repete no Facebook, sabe? Nada a favor nem contra o Lula, mas é só um caso que não, a gente mas o que ela fala eu posso deixar de seguir, que é o caso do que eles estavam falando. Agora eu vou ter que botar ela nos conhecidos pra ela deixar de me seguir, pra ela não achar que eu tô em depressão. Não, porque ele falou que a sogra tornou politizada pelo Facebook. A princípio eu falei assim, puta, cara, aí fudeu, né? Mas depois ela falou que ela foi a primeira passeata depois de 60 e poucos anos. E aí eu não acho isso de todo ruim, mas também não é na pauta. A pauta a gente tá falando de rede social. Mas... Não, qualquer coisa pode ser a pauta. Não, porque eu tenho aqui em casa o seguinte, né? Eu sou geração que nasceu nos anos 90 e meus pais, né, bem 20 anos mais velhos do que eu. Então, na época que eu tava aproveitando o Facebook ali, que era esse início
que o Bruno tá falando, né? Eu já entrei ali em 2010, meus pais não curtiam, era uma coisa assim, mais dos jovens mesmo, né? Aí passou alguns anos, ali uns 2, 3 anos, eles começaram a entrar, cara. Eu não tenho os meus pais no Facebook, entendeu? E assim, já fui cobrado por isso. Como assim? Minha mãe já falou, nossa, o Guilherme é antipático, ele não adiciona a gente no Facebook não sei o que. Mas é por isso, cara, que eu acho que tem certas coisas que a gente não precisa ficar sabendo, sabe? Eu também. Cara, então, o que me deixa bolado é isso, sabe? Essa necessidade de você ter que adicionar a pessoa pra você ter uma relação saudável com ela, sabe? Pô, às vezes você gosta de sair com a pessoa, às vezes você gosta de trocar uma ideia, mas você não quer ver as coisas idiotas que ela posta no Facebook, sabe? Essa que é a merda, né, cara? Porque assim, eu acho até que eu já falei isso num remix, até que foi o remix da semana passada, que é a questão, pô, às vezes tem aquele amigo, aquela amiga que você já conhece há um bom tempo, mas ele nunca expôs as idiotices que estavam dentro da cabeça dele, sabe? Então você convivia, bebia uma cerveja, conversava de boas, e agora, pô, porque você é amigo dele na vida real, né? Que tá deixando de ser real porque a vida real acontece nas redes sociais, mas aí você é amigo dele, aí você adiciona ele. Aí, tipo, o cara posta absurdos. Entende? No início do ano, no meu perfil, eu queria montar, fiz uma hashtag, exatamente, já que todo mundo se instrui, né? O professor nunca larga de ser professor. Montei uma hashtag, já que a gente está em ano de eleição, eu ia fazer campanha ruim contra todos os candidatos à presidência, né? Então eu fiz a hashtag Conheça seu inimigo em 2018. Só que, cara, acho que, sei lá, no 4º, 5º post... Não, foi mais. Foi mais? Foi. Sei lá, teve um post que deu tanta treta, mas tanta treta, que eu falei assim, deixa pra lá, cara, deixa pra lá. Mas aí a gente já entra até em outro assunto, que é a quantidade de amigos, né, que a gente tem no Facebook, É porque o Twitter é mais seguidor mesmo, você não faz amizade, né? Você só vê o que a pessoa tá postando. Mas a quantidade de amigos que a gente tem no Facebook não reflete aquelas pessoas que você troca uma ideia, sabe? Mesmo que seja assim, por redes sociais ou por WhatsApp, né? Mas você troca uma ideia com as pessoas. Por exemplo, eu tenho meus amigos de faculdade que a gente troca ideia direto no grupo lá, sabe? Saiu alguma coisa diferente, saiu algum assunto diferente, a gente troca uma ideia, igual a gente troca no papo de calçada. Então eu considero eles amigos mesmo, assim, porque por mais que eu more em outra cidade, eu sempre mantenho uma conversa com eles. Mas isso não reflete, tipo, sei lá, quantos amigos, eu nem tenho muitos, mas deve ter uns 200, 300 amigos no Facebook. Tipo, é gente que eu nem conheço mais, sabe? Assim, é um conhecido do conhecido que adicionou lá. Então isso deixa a coisa muito superficial também, né? Nem sempre que você fala ali tem relevância. Só que não é, na verdade, assim, no meu caso, por exemplo, eu e o Bruno, a gente tem um canal no YouTube. E você pode perceber, primeiro, a nossa audiência é quase que completamente masculina. E segundo, eles não solicitam amizade pro Bruno, não. Eles solicitam amizade pra mim. E eu, pra não ser antipática, porque é uma preocupação que eu tenho, eu aceito. E aí, quando eu sei que é seguidor do canal, porque eu vejo os nomes, vejo os comentários, sou eu que respondo, toda a mídia social do canal é comigo. Então, só que, cara, velho, você não pode controlar quem gosta de você, né? Você pode controlar de quem você gosta. Então é um tal de eu aceitar a amizade e dar unfollow, porque nego é muito pirado. E essa é outra coisa meio que a gente pode falar mais pra frente. Porque a rede social, ela dá um senso de intimidade que é muito louco. Não, mas e a questão da exposição? Por exemplo, quando a gente, né, tem um canal no YouTube, então a gente está botando a cara no YouTube. Eu já falei aqui em outras vezes, é muito assustador as mensagens que a gente recebe do seguinte: poxa, adoramos vocês, por causa de vocês a gente voltou a acampar depois de 20 anos. Por causa de vocês, meu sobrinho adora ver vocês, fica pedindo pra botar
na televisão pra ver vocês. E cara, eu falo palavrão, falo um monte de merda nos meus vídeos, mas essa sensação de exposição, ou seja, de ganhar um lugar no mundo, isso vem com a rede social, entende? Na pior das hipóteses, aquilo que o Zé tava falando anteriormente, você tá botando pra fora alguma coisa. Você fica famosinho de algum jeito. Você tá botando pra fora alguma coisa e você sabe que alguém vai ver. Quando na verdade a mensagem mais legal que eu já recebi de seguidor do YouTube foi uma menina que disse pra mim que porque eu sou gordinha e uso biquíni, inspirei ela a usar biquíni também. Só porque ela aparece. Então assim, não tem. Porque como eu não tenho vergonha de aparecer no YouTube de biquíni, ela não devia ter na vida. Isso foi bem legal. O Andy Warhol, ele falava assim lá atrás já. Ele falava assim, no futuro todo mundo vai ter seus 15 minutos de fama. E você fala de como a rede social te dá um lugar no mundo. É muito legal isso também, né? Porque ela dá um espaço pra sua fala, né? Isso tá acontecendo comigo, por exemplo, agora. Eu passei um processo aí, eu tô com 30 anos agora eu faço 31 essa semana. E eu fiquei aí nos últimos 10 anos, assim, meio que tentando me descobrir o que eu tava fazendo na vida. Eu entrei e saí de trabalhos e tal, e faculdades e cursos, enfim, foi meio que um laboratório mesmo da vida. E agora eu entendi qual que é um pouco da minha fala no mundo, do meu propósito, né, naquilo que me move. E aí eu tô começando a escrever na rede social, me posicionar. Ontem eu fiz um LinkedIn assim, e aí o meu Twitter já tá lá como, sei lá, um profissional, eu me considero um produtor cultural, pesquisador de cultura brasileira, sabe, incentivador de cultura brasileira. E aí os contatos começaram a se aproximar, sabe, de pessoas, de empresas parceiras, de pessoas que estão na mesma fala, pessoas que querem acrescentar, ou eu me aproximar de pessoas com mais facilidade, assim. Eu acho que é isso, né? E o que está acontecendo com vocês é exatamente isso no canal do YouTube. Estão chegando em pessoas que têm a mesma fala, né? Caramba, Rafa, que legal. Curti muito essa tua posição. E é isso, é só o começo, assim. Eu fico imaginando o futuro, né? Porque aí a gente está vivendo um cenário onde, por exemplo, a forma de trabalho está mudando. A gente vai deixar de ficar pendurado em acredito eu, né? De olhar um pouquinho e pesquisar um pouquinho de futuro. Não vai ter mais umas empresas grandes onde a gente vai ficar pendurado. Cada um vai ser só a plataforma, cara. Sabe, o seu valor, aquilo que você sabe, o seu valor agregado, sua fala no mundo, é o que você vai conseguir, digamos assim, trocar, comercializar. É o que eu acredito, assim. Então, se tem um propósito, um caminho, uma ideia, acho que o momento é você estudar ele, se aperfeiçoar e começar a compartilhar isso no mundo. As redes sociais estão aí pra isso, sabe? Demorei muito pra entender isso, agora eu tô começando a entender ela dessa forma também. E são possibilidades, mas tem outro ponto também. É uma questão mais de teoria da conspiração. Tá tudo, não deixa de estar tudo na mão das grandes empresas também, né? No Google, no Facebook, isso super acontece com a gente, porque, por exemplo, a gente veicula a propaganda do nosso canal no Facebook. E o Facebook limita a postagem pra gente ter que patrocinar. Então, assim, quem é ligado, vinculado lá no YouTube, já vê direto. Mas quando a gente tenta fazer crescer, não cresce porque o Facebook limita. Entendeu? É tipo isso também, tem esse lado. O ideal é como já faz alguns amigos meus, assim, eles não estão usando mais o WhatsApp, por exemplo. Eles usam aquele... Eu esqueci o nome da... Telegram, exatamente. Eles só usam esse já. O ideal seria isso também, você conseguir variar um pouco essa rede aí. Mas acho que a ideia central é que cada um de nós será um hub, né? As redes sociais tá aí pra nos facilitar esse ponto. É isso. O grande problema, por exemplo, você falou aí dessa questão das grandes empresas, é que o pessoal nunca entende alguns paradoxos, né? O Google anunciou que a partir do ano que vem os celulares, né, com sistema Android já vão vir com um aplicativo da Google para podcast, né? Já vão vir com um agregador. Então, muita gente considerou isso positivo, né? Principalmente quem faz podcast considerou isso positivo. E aí eu escutei um cara falando assim, porque hoje em dia, quando você fala que você faz podcast,
Você tem que explicar primeiro o que é podcast, aí depois você tem que mostrar pra pessoa como é que ele acessa o podcast, etc, etc. E, pô, a parada já vindo no celular da pessoa, você não, já mata metade do trabalho. Ok, essa é uma opinião. A gente quer diversificar o troço, né? Abrir mais frentes, só que por um outro lado é aquela história. Vamos dizer assim, existem vários jornais, né? Vários deles têm conta no Facebook e lançam lá suas manchetes e tal. O cara poderia ir no site do jornal e ler, mas ele só recebe as notícias que chegam para ele através do Facebook. Então, assim, toda vez que a gente fala em diversificar, as pessoas também preferem que as coisas fiquem mais aglutinadas, mais próximas a elas, porque facilita o trabalho. E isso a gente está falando em Facebook. O novo, o que acontece hoje é o Instagram. Eu não posso falar nada, por exemplo, eu tenho uma empresa própria. Eu não posso falar que eu faço isso, aquilo outro. Eu que uso muito mais o Facebook, que todo mundo me indica o Instagram. As minhas amigas me indicam, vai pegar receita de pão não sei aonde no Instagram, de não sei quem, e não sei o que lá. E tudo agora é Instagram. As pessoas estão migrando pro Instagram. Aí eu tenho o meu preconceito com a história, que é muito mais porque é uma rede social de imagens e menos textos. Você precisa pensar menos e assiste mais vídeos e vê mais fotos. E facilita a vida de quem está querendo consumo imediato de informação, ideia, coisas visuais. E é muito desejo o Instagram, cara. Ele mexe com o nosso inconsciente dessa forma, de desejo, né, da imagem, né? É muito perigoso isso. Então, eu já sou um pouco mais apocalíptico quando se trata de tecnologia, rede social e tudo isso. Porque, tipo assim, não que, sei lá, não que seja teoria da conspiração ou qualquer coisa assim, que existe um grande dominador por trás de tudo. Mas sim que a forma com que a gente usa as tecnologias, a forma com que a gente usa a internet, a forma com que a gente usa as redes, elas mudam a forma com que a gente vê o mundo. Por exemplo, o próprio Facebook mesmo. Tipo assim, muita gente, como o Bruno e a Renata estavam falando, lê notícia pelo Facebook, é o meio deles se informarem. Agora, o próprio Facebook e várias outras redes, elas são condicionadas. O Facebook mesmo, ele tem um algoritmo que ele só mostra o que você quer, entre aspas, né? O que você quer ver. Aquilo com que você mais interage, o que você mais curte, o que você mais compartilha, é o que o Facebook vai entender. Olha, ele gosta daquilo, então vamos estimular ele mostrando mais disso, sabe? Ou seja, ele é perfeito para manter você num viés da confirmação. Tipo assim, vai criando, né, inúmeras bolhas que vão, tipo assim, fazer com que você veja o mundo de acordo com o seu grupinho de amigos que tá lá no seu Facebook. Isso acontece muito no caso que a gente tá aqui, né, em ano de eleição. Tipo assim, muita gente diz, não sei lá o que, porque hoje as pessoas estão assim, assim, assim. Não significa que todo mundo esteja assim, significa que o seu círculo de amigos está assim. A internet dá a noção pra gente de que o que a gente vê é universal, só que a gente não tem acesso a toda a informação. Tipo assim, a informação que chega pra gente é duplamente filtrada, porque a gente, antes de pra gente seguir alguém na internet, a gente tem que ter um certo, tipo assim, a gente vai encontrar aquela pessoa em algum lugar. Depois, por causa desse algoritmo, porque as redes, elas vão estimular você a ver o que você mais gosta ou o que você mais pesquisa. E existe uma teoria de que você clica em comprar ou se interessa em saber mais sobre um produto na 7ª vez que você vê uma propaganda. Então, você pode perceber que se você olhou alguma coisa, você vai receber aquela propaganda pelo menos 7 vezes. Tá, deixa eu voltar numa coisa que o Bruno tava falando aí. O Bruno não, né? Todo mundo falou sobre isso. A questão de a pessoa sempre procurar no mesmo lugar, né? Que é essa que vocês estão falando. Muitas vezes a pessoa vai ali direto no Facebook ou direto no Twitter e busca a informação dele toda por aí. Eu tava pensando aqui comigo, né? Por exemplo,
vamos imaginar aqui a internet, né, como se fosse a nossa cidade ou o nosso bairro, mais ou menos. O Facebook, como se fosse as redes sociais, como se fossem padarias, né? Então no bairro ali você tem várias padarias. Só que tem sempre uma que você vai comprar o pão naquela todo dia. Pode ser pelo preço, pode ser pela qualidade do pão, pode ser pela atendente, pode ser... Não importa o motivo. Isso, não importa o motivo, mas você sempre vai naquela mesma padaria. Isso não é uma coisa de redes sociais. Isso é uma coisa de relação social, sabe? A gente se acostuma a uma rotina, porque é mais fácil pra gente. E essa que é a grande maravilha dos programadores. Os programadores, eles são inteligentes por isso, porque eles pegam coisas que são naturais do ser humano e levam aquilo para as máquinas. Os algoritmos são isso, são tornar máquinas parecidas com seres humanos, com a forma de pensar, com a forma de agir. Então, desde sempre a gente já tem essa relação. A gente, para economizar energia de escolha, por exemplo, porque se você vai tomar uma decisão, aquilo ali gasta uma energia pro seu cérebro. Eu vou na padaria do Zé ou vou na padaria do Manel? Ah, não sei, mas... Sabe? Tipo assim, você se acostuma. Não, eu vou na padaria do Manel, pronto. E todo dia você vai lá. Então isso é meio que uma coisa já nossa. Olha, Guilherme, eu agradeço a analogia que você fez com a cidade, porque isso me lembrou de um artigo que eu li, que é sobre a segunda morte do flaneur. Que, tipo assim, o que é o flaneur? Tipo assim, o flaneur ou o flanar... antigamente, acho que lá pelo século 17, 18 ou alguma coisa assim, as pessoas, você tinha mais em uso esse termo flanar, principalmente na França, em Paris, que eram o quê? As pessoas que ficavam flanando pela cidade, sabe? O que era você flanar? Era você ficar andando simplesmente e ficar observando tudo, sabe? Vendo as modas. Isso, vendo as modas. Tipo assim, tinha uma boutique lá, você vai entrar, você vai trocar uma ideia com as pessoas, sem qualquer intenção de comprar qualquer coisa. Você vai mapear a cidade como, sei lá, uma espécie de curador, sabe? Aquela pessoa que vai ver as tendências. Tem um artigo que o nome é A Segunda Morte do Flaneur, que fala sobre justamente traça essa morte do flaneur, que tipo assim, que não existe mais essa pessoa que vai sair andando pelas ruas, ficar observando os lugares, as lojas, as praças e tudo mais, e ele transporta isso pra internet. Tipo assim, o Facebook matou o flaneur da internet. Porque antes disso que você tinha, sei lá, todo um esquema de curadoria, de tipo assim, você visitava blogs pra saber o que tem de legal na internet, sabe? Tipo assim, isso daí vem muito daquela questão também do anonimato, sabe? Hoje em dia, no Facebook, tudo é muito às caras, tudo é muito expositivo. E fala tipo assim, mas é ruim, né? Você se expor demais. Não, as pessoas querem isso, sabe? As pessoas passam a querer se expor. Hoje em dia, você ser uma pessoa, tipo assim, você ser uma pessoa pública é uma moeda social, sabe? É um capital cultural, digamos assim. E toda essa transformação fez com que tudo ficasse, sei lá, mais... Fica muito teórico da conspiração, falar que mais controlado, mas de certa forma sim, porque agora você tem o quê? Um meio, que são as redes sociais, que vem o seu acesso, sabe? Que tem o controle do seu acesso. Não, e é aquilo, o subtítulo do programa mesmo, né? Qualquer coisa que é de graça, é que é você que é o produto, não é aquilo que você está acessando que é de graça, né? A Renata tá falando da questão da exposição à propaganda. Por exemplo, você tá falando desse negócio do flaneur, que é o flaneur na internet seria o hiperlink, né? Que a gente ia a construção da wiki, né? Que você vai entrando dentro de um blog que te indica uma outra coisa, que te indica outra coisa. Chega uma hora você já nem sabe mais de onde o ponto. Chegava uma hora, pesquisa. Entende? Quando que você começou a pesquisar aquilo? Agora não. Agora você recebe tudo, aí você escolhe, você entra naquilo ou não. Porque é aquilo que o Guilherme tá falando. Eu vou na padaria do Zé, eu vou na padaria do Manel.
pô, acordei de manhã, primeira coisa que eu faço, né? Jogo água no rosto, vou cagar, pego o telefone. O que vai contar isso pras pessoas? Vou lá cagar. Não, é analogia. Vou cagar, vou ver o que o nego bostejou no Facebook. Pronto, caguei, tem descarga. Não, descobre quem morreu, né? Na hora que tá lá na higiene pessoal, já descobre quem é o RIP, Rest in Peace do dia. Aí você vê tudo isso, pô, acabou. A questão é que a gente deixou de pesquisar mesmo. Eu não me incluo nessa parada mesmo. Porque quando você vai notando o quanto vai ficando pernicioso a influência das redes sociais, que é aquilo. Você hoje digita o nome de alguém no Google e você sabe o que essa pessoa fez. É o que se chama de pegada digital, né? Eu sempre falo para os meus alunos, digita meu nome no Google. Eu encho 2 páginas do Google. Aí eles ficam assim, nossa! Mas é óbvio, né? Eu vivo há mais tempo na internet. Óbvio que eu tenho mais coisa para encher o Google. Mas a grande questão é isso. Já é um modus de comportamento das pessoas. Eu não conheço fulano. Fulano não tem rede social. Fulano não tem Instagram. Fulano não tem... Por exemplo, entre as mulheres é unanimidade a gente dizer que se o fulano não tem Facebook, ele é casado. Pode deixar. Esse cara tá escondendo alguma coisa. Mas... Isso é uma unanimidade, cara. É sério. Mas sempre tem perfil falso. Não, mas nem todo mundo tem perfil. Tem uma pessoa que a gente conhece que é casado com uma amiga nossa que não tem perfil nenhum, nenhuma rede social e relutou até pra ter WhatsApp, que ele não tem a cara dele exposta em nenhum lugar por medo do passado dele. Ele já confessou isso pra gente. É verdade. É verdade. O Então, passado assim, dele o condena muito. Então ele não bota a cara na rede social exatamente por causa disso. Não, ele não gosta de tirar foto com a gente porque diz que a gente vai postar. Verdade. Ele tem medo de alguém chegar nele pelas redes sociais através de outras pessoas. É o tanto de paranoia que essa pessoa tá cercada por causa da quantidade de bosta que ela já fez na vida. Cara, então, eu não tenho Facebook, né? Tipo assim, mas, sei lá. É porque você tá namorando? Não. Como é que a gente vai fazer aquelas propagandas de você pras pessoas chegarem até você? Você vê que tem 11 anos de casamento. Segue no Insta, tá gente. bom. Ó, ouvintes. Não, mas é porque, tipo assim, eu vi que eu não tinha uma relação legal com a rede social. Tipo assim, sei lá, chegou um momento que eu falei, não, gente, eu tô perdendo muito tempo do meu dia só dando scroll no Facebook, sabe? Tipo assim, é hipnotizante. Tipo assim, você pega lá e senta no computador, você passa só rolando a telinha e, cara, quando você vê, foi meia hora que você tá fazendo o teste pra saber qual Power Ranger você é na... É muito perigoso. Não, e é perigoso essa coisa do que chega até a gente, sabe? Como é que... por mais que a gente tente filtrar, tem coisas que vão chegar até a gente. Eu, por exemplo, recebo um monte de propaganda de um monte de coisa e eu sou uma pessoa de consumo reduzidíssimo. Eu tenho uma relação péssima com o consumismo, né? Eu sou a pessoa que não compra, que, tipo, pensa 80 vezes antes de comprar alguma coisa e de me render algum produto, porque eu acho que tudo é modinha, tudo é uma bosta, tudo eu posso aproveitar. Eu vou lavar o potinho da geleia ao invés de comprar um pote. E, cara, então assim... Em outros tempos diriam que você é pobre, né? Mas mesmo assim, e aí eu posto lá que... vamos salvar a terra, vamos parar de jogar lixo, vamos parar de não sei o quê. Vem sempre um babaca falar, como é que você vai tomar água de coco? Sabe? E eu sou obrigada a responder, gente, eu tenho 40 anos de idade, eu aprendi a não mamar na mamadeira, pra que eu preciso de canudo? E tipo essa assim, vira uma briga eterna, entendeu? Porque o cara fica te questionando. Realmente, você vai levar o seu próprio canudinho pra praia? Você vai trocar o quê? O canudo por um copo de plástico? Velho, e a pessoa fica querendo te convencer de que o seu ideal é bosta e de que você tem que sair da sua bolha. Eu acho que tem uma relação interessante que dá pra construir, que, tipo assim, muitas pessoas
veem coisas como necessidade, quando na verdade essas coisas são luxos, sabe? Tipo assim, você mesmo leva uma vida que, sei lá, tem mais todo um cuidado com o lixo e com o ambientalismo, essas coisas, e tipo assim, que a maioria das pessoas nem param pra pensar. Por quê? Porque já estão acostumadas a viver naquele modo de vida, sei lá, citadino, urbano, onde você produz uma grande quantidade de lixo e não para pra pensar no que você consome. Então, se você falar pra uma pessoa, sei lá, que dá pra você reaproveitar N coisas do dia a dia dela, ela vai ver isso como, sei lá, como uma coisa que seja outsider, sabe? Como uma coisa de fora, tipo assim. Por quê? Porque ela já encarou todas as regalias que ela tem como uma necessidade. Tipo assim, quando, fazendo meio que um traço agora, quando eu desativei meu Facebook, eu percebi que aquilo não fazia tanta falta, sabe, na minha vida. É só uma questão de parar, né? E tem gente que é viciado, né, em redes sociais. Esse é um outro aspecto, né, do negativo, né? Que agora já tá lá comprovado cientificamente a nomofobia. Né, que é o sujeito que não consegue se livrar do aparato tecnológico e que tem até crises de abstinência quando não acessam as redes sociais ou não vê o que o outro está fazendo, né? Já é doença mesmo. E acho que aí a gente entra num outro aspecto sobre redes sociais, você é o produto, que é a questão de como as redes sociais transformaram a sociedade, né? Eu, por exemplo, do ponto de vista enquanto psicóloga, uma coisa que eu percebo diariamente, além das relações que estão atravessadas pela tecnologia, e eu recebo isso no meu consultório o tempo todo. Ai, fulano não curtiu minha foto. Porque não sei quem, não sei que lá. Porque eu tenho visto no Facebook da pessoa ela me devendo R$200 e tá passeando não sei aonde, não sei que lá. Isso acontece diariamente. Mas além disso, e aí eu vou fazer uma ligação com a coisa do mundo pornográfico, né? Porque eu também sou sexóloga, também estudo esse aspecto da sociedade. Como o produto vir até você torna você comodista, né? As pessoas estão vivendo, eu conheço N pessoas que vivem de iFood para não precisar ligar para pedir uma comida. E para ter opção e para poder desejar coisas e coisas que ela nunca teria acesso por causa das redes sociais. Então, as redes sociais estão transformando a gente, pessoas, numa cambada de preguiçosos que habitam em cavernas e que se fecham em cavernas, que a única saída do nosso mundo, da nossa caverna, é postando selfie. E aí a gente entra também num aspecto que selfie foi um negócio que transformou a cabeça e a autoestima das pessoas. Aí eu não sei se vocês querem dividir isso em duas partes ou se fala de uma vez. Essa semana morreu uma mulher que teve um negócio lá de mioplastia aplicada na bunda dela por um médico que se auto-intitula Dr. Bumbum, que atende os pacientes pelo WhatsApp e que fez o procedimento na cobertura dele na Barra da Tijuca sem ter licença para praticar medicina no estado do Rio de Janeiro. Se eu contar o número de falhas nessa frase que eu acabei de dizer, a gente vai sentar aqui e vai ficar 1 ano e meio conversando, vai ser um programa de 400 horas. Cara, eu vou te falar aqui uma coisa, um acerto é o nome, Dr. Bumbum. Não, eu tô rindo, eu tô me segurando pra não rir desse nome, sabe? Pois é, e era uma mulher que, cara, eu não sei nem por onde eu começo a descrever essas coisas, mas o que eu vou dizer é, uma pessoa que se torna vaidosa o suficiente pra aplicar qualquer bosta na bunda, na mão de um cara chamado Dr. Bumbum, numa cidade que não é a dela, por uma fortuna, uma pequena fortuna esse procedimento, com um cara que atendeu pelo WhatsApp e não fez nenhum exame nela. Isso, e aí você abre as redes sociais dela e você vê a quantidade de selfies que ela postava e a necessidade que ela tinha de mostrar uma bunda com a grana que ela tem, com dinheiro pra fazer viagens internacionais. Gente, sério, com um procedimento desses, eu passo uns 7 meses acampando, eu acho.
Pra quem que ela vai mostrar esta bunda? Pra que ela vai fazer um procedimento estético numa bunda que tava boa? Porque eu vi, ela já tinha foto da bunda. Mano, é uma quantidade de cimento que as pessoas vão jogando em cima da autoestima delas, tirando fotos. Essa história que eu falei no começo do programa, as fotos de viagem das pessoas, ao invés das pessoas mostrarem as paisagens, elas mostram a si naquelas paisagens para provar que estavam lá, né? E eu sou uma pessoa que eu tenho esse costume, eu sou meio retardada. Eu vejo que tá todo mundo tentando tirar uma selfie, tirando 8 fotos, eu vou lá e digo assim: vocês querem que eu tire a foto pra vocês? Eu sempre fiz isso, sempre. Na nossa lua de mel eu fiz isso, né, amor? E aí as pessoas agora, depois de 10 anos, dizem: não, é só uma selfie. Então, mas tipo assim, eu acho que a fotografia tem muito disso, desse negócio de, sei lá, você ficar se masturbando, sabe, pra si mesmo. Tipo assim, pega um momento monóculo babaca agora que eu vou falar: ai, porque algumas semanas atrás eu fui numa exposição de fotografia. Mas tipo assim, é interessante você ir em exposições porque o que? Você vai ter lá, sei lá, tinha uma exposição de fotografia aqui na minha cidade, em que você podia, tipo assim, a exposição tava no Instagram, sabe? Tipo assim, você podia acessar lá e de boa. Agora, as pessoas tiravam fotos da fotografia, sabe? Tipo assim, e geralmente fazendo aquela posinha, tipo assim, de olha eu aqui no museu e tal. E tipo assim, eu pensando, cara, qual que é o sentido que isso faz? Porque, tipo assim, você tirar a foto de uma fotografia, em si a fotografia vai perder a qualidade, porque o que? Ela vai estar sendo fotografada 2 vezes, e o seu celular acho que não é tão bom quanto a câmera que o fotógrafo usou, talvez. E eu acho que muito disso vem do que? Daquele negócio de, sei lá, tudo que você faz hoje em dia, você não faz só pra você. Porque é aquele negócio que o Rafael falou do Andy Warhol, sabe? Tipo assim, no futuro todo mundo vai ter os seus 15 minutos de fama. E hoje em dia todo mundo se vê como famoso. Então, tipo assim, eu tô num bar. Gente, pera aí, deixa eu tirar uma foto aqui pra mostrar que eu tô com meus amigos no bar. Gente, deixa eu tirar uma foto pra eu mostrar que eu tô no shopping dando rolezinho. E vira isso, sabe? Tipo assim, hoje em dia você não faz as coisas pra você, sabe? As lembranças que você tem não são lembranças da sua memória propriamente dita. São lembranças que o Facebook te lembra o que você tava fazendo um ano atrás. Especialmente se você estiver no bar da moda, que todo mundo fez check-in, que aquele outro seu amigo que tem mais dinheiro que você, que o pau é maior do que o seu, esteve e disse pra você que era incrível. Não, na linha aí do que o Zé tá falando, qual que é o sentido de você pagar pra ir num show e na hora que tá começando o show você pegar um celular pra filmar? Qual o sentido disso? Sabe? Não tá vivendo a realidade, né, cara? Você pagou pra curtir aquela experiência e geralmente o início de um show é uma parte, né, bem especial do show, que o artista vai entrar, às vezes tem fogos, tem uma iluminação diferente e tal. Em vez de você curtir aquilo ali, aquela emoção, você pega o celular e aí tem várias pessoas, e ainda tem um filho da puta, desculpa a palavra, na sua frente que levanta o celular, sabe? Assim, qual o sentido? Não existe. É a mesma coisa de você ir pro cinema e filmar o filme. Eu vou te responder, Gui. Ontem eu tava vendo um show aquele show de stand-up do Whindersson Nunes, e tinha um cara fazendo isso. O que esse cara vai fazer? Ele vai postar no YouTube dele com o nome de Whindersson Nunes e vai ganhar likes porque filmou o show do outro que tem não sei quantos milhões de seguidores. É isso que ele quer. Ele não tá lá pra assistir o show, ele tá lá pra ganhar os likes depois. Não, e tem uma outra parada que aí são 2 coisas bem drásticas, né, cara? Tanto isso que o Guilherme falou da parada do show, não tem nada mais revoltante do que, o artista entrou no palco, tu tá empolgadão pra começar a ver, aí levanta aquela multidão, daquele monte de celular, de câmera, atrapalhando a sua visão. E o segundo foi aquilo que o Zé falou, a gente até tá perdendo a memória, né? Porque a gente hoje tira as fotos, posta no Facebook, pro Facebook lembrar que a gente viveu aquilo em algum momento. A gente tá totalmente tão descolado da realidade que a gente acha mais legal ver o show que a gente foi através de uma tela de 5 polegadas, e a gente acha muito melhor quando a máquina lembra: olha, 1 ano, 2, 5 anos atrás você viveu isso. Você já nem guarda mais a emoção de ter vivido aquele momento. É drástico e triste demais. Aí
eu até queria fazer uma pergunta pra Renata, como psicóloga, como que ela vê essa relação aí dessa questão da rede social, dessa exposição onde todo mundo tá bem, e com esse surto de ansiedade, né, que os jovens estão cada vez mais ansiosos. Eu vejo muito essa relação. Eu queria saber da Renata e como é que ela vê isso. Meu amigo, olha, eu penso que tá cada vez mais difícil ser espontâneo, tá cada vez mais difícil você olhar pra si mesmo e dizer que incrível que eu sou. As pessoas estão procurando justamente nos likes essa confirmação. E aí fica muito complicado com essa relação com o Instagram que o Rafa estava falando, que o Zé estava falando e que a gente estava falando sobre consumo. Eu quero consumir isso que essas pessoas têm para ser igual a elas e para chegar no momento de eu me sentir como elas se sentem quando elas postam isso. Sendo que você não sabe como essas pessoas estão se sentindo no momento em que elas postam isso, né? É muito complexo, porque eu acredito que as pessoas não têm mais nenhum, que é o que é mais importante, é o contato com o momento presente. Eu costumo brincar com os meus clientes que, assim, é um problema agora, isso pode ser resolvido agora. Você tem alguma ferramenta nesse momento que possa descomplicar a sua situação? Não. Então esse não é um problema que exista, porque não está acontecendo agora. As pessoas estão vivendo em momentos, lugares ou eras até que elas não estão no presente. Então, assim, no momento presente, elas não estão podendo resolver os seus problemas. Elas ou vivem a vida de outras pessoas, que é uma relação que eu sinto com o Instagram. Por isso eu sigo muito poucas pessoas no Instagram. Porque no Instagram tudo é muito mega, é muito lindo e é muito produzido. E eu tenho alguns relacionamentos profissionais que me provam o contrário. E também porque essas pessoas estão buscando consumir vidas, estão buscando consumir sentimentos, ao invés de buscar e procurar esses sentimentos na vida delas. Então você se sentir bem com você. O que você está fazendo agora que é interessante? O que a tua vida nesse momento pode te oferecer? A ansiedade consiste em não estar no momento presente, em estar no momento futuro. Você vai para um outro momento e tenta resolver um problema ou sentir alguma coisa que não é possível porque não é agora. Depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro. Quando o equilíbrio só se encontra no momento presente, e as redes sociais não propiciam isso. Porque se você está consumindo vidas de outras pessoas, você está consumindo coisas que você não tem e não pode, ou você está comprando coisas que você não tem e elas não chegam imediatamente. Mesmo que você compre aquilo que aquela outra pessoa quer te oferecer, essa compra vai demorar para chegar até a sua mão, entendeu? E aí já gera outro tipo de ansiedade. E os aspectos positivos? Vamos aos aspectos positivos. O que a gente vê de positivo nas redes sociais? O papo de calçada. Papo de calçada, pra quem não sabe, ouvinte. Levantou a bola, tem que cortar, né? Mas assim, falando sério, o papo de calçada, gente, só existe por causa de rede social. Se não fosse o Facebook, não tinha papo de calçada, eu não conheceria o Bruno, não conheceria o Zé, não conheceria o Rafael, sabe? Foram todas pessoas que nós fomos nos conectando. Um foi puxando o outro, né? O Sandro trouxe, eu conheci o Sandro conheceu a Angélica que veio, e assim, foi vindo e montamos a equipe, toda por rede social. Então, pra esse, né, que até já foi comentado aqui, que o Rafael tá falando que ele faz, né, tá aprendendo e tá começando a fazer mais isso, esse network de você conversar, trocar uma ideia, ver uma pessoa que faz um trabalho parecido com o seu, né, a gente tem muita página, grupos, que você vai ali naquele nicho, né, e acaba conhecendo um ou outro. Então é legal isso, essa parte da rede social. Eu tenho uma experiência super positiva com rede social.
4 anos atrás, eu resolvi fazer um experimento que chamava 100 Happy Days. Que você tinha que postar uma foto. O pessoal não fala inglês, não. Não os meus amigos aqui. Mas é que o experimento social real, original, ele é 100 Happy Days. Então são 100 dias felizes. Que você tinha que fazer como um desafio, postar uma imagem por dia que refletisse uma pequena alegria no seu dia. E aí eu fiz durante 100 dias. Só que, neuropsicologicamente falando, você só precisa de 21 dias para mudar as ondas cerebrais. Então, depois de 21 dias, você se acostuma a buscar pequenas alegrias no seu dia para terminar o experimento. Quando eu terminei esse experimento de 100 dias, que eu fiz sozinha, eu propus na minha timeline do Facebook que eu ia fazer 365, quem queria vir comigo. Montei, esse primeiro que eu fiz de 100 dias, eu fiz na timeline, mas o segundo, que já foi o primeiro 365 dias, foi num grupo fechado. Eu criei um grupo secreto com as pessoas que queriam fazer o desafio, e aí nós começamos o 365 dias de alegria. Depois de 365 dias de alegria, vieram 365 dias para comemorar, depois 365 dias para amar, e nós estamos hoje 319, no dia 319 do 4º ano seguido. E eu posso dizer para vocês que pessoas que toparam esse desafio no começo, que eram super reclamonas, se tornaram pessoas mais positivas. Pessoas que só entendiam como alegria coisas de compras e consumo se tornaram pessoas mais voltadas para foco de vou comer uma comida gostosa, então hoje eu sou grata. E o 365 que tá rolando agora é o da gratidão, que vai acabar daqui a pouco. Eu sou grato por ter comida, eu sou grato pelo plano de saúde que me proporciona, porque apesar de eu estar doente, eu posso me cuidar com médicos e tal, Se não fossem as redes sociais, a gente não tinha feito esse movimento no meu grupo de criar uma forma positiva de ver a vida todo dia durante 4 anos, né? Estamos fechando o 4º ano. Então, o Twitter eu acho que tem sido a rede mais interessante pra se estar agora. Um amigo meu até perguntou esses dias, se você tivesse excluído todas e ficar só com uma, qual você ficaria? Eu ficaria com o Twitter, cara. Eu acho que o Twitter é uma rede, você pode construir uma timeline super interessante, você entra ali, em 5 minutos você já tá bem atualizado com o que tá rolando no mundo, rápido, assim, seguindo pessoas pontuais, assim. E te atualiza, momento presente total, e não fica ali mexendo com seus desejos, só pra te colocar no mundo mesmo. Bom, eu acho que assim, a vantagem tá justamente aí, que é uma contradição, né, cara? Porque por mais que exista o afastamento, porque isso também já é um dado, né? O afastamento físico das pessoas se torna maior por causa das redes sociais. Mas quando você para pensar, por exemplo, nas discussões intermináveis que a gente já teve no nosso grupo de WhatsApp lá do Papo de Calçada, só que vocês estão espalhados pelos 4 cantos desse país. E aí eu fico imaginando como é que seria a nossa convivência se a gente se encontrasse pessoalmente para discutir as mesmas coisas. Como é que essas discussões rolariam? Alô, CVC, Hotel Urbano. Estamos aí para patrocinar esse nosso encontro. Então, assim, eu acho que essa talvez seja a vantagem, porque você, ao mesmo tempo em que cria uma bolha de pessoas que replicam as ideias nas quais você acredita, você também tem a oportunidade que acrescenta, mas você tem a oportunidade de conhecer pessoas que estão completamente fora da sua bolha e que, como ela falou, acrescentam, trazem algo de novo, até mesmo as suas experiências, do tipo, já incontáveis vezes aquele exemplo clássico que o Guilherme fez a gente gostar do Esquenta. A gente viu com outros olhos o Esquenta no o Faustão, o Galvão. Então, assim, é uma outra visão de mundo. Eu falei, pô, não. Guilherme é o defensor da classe dos ícones da classe C. Mas, assim, eu acho que esse é o aspecto mais positivo, sabe? O entrar em contato com pessoas que você, né,
15 anos atrás não entraria. Sem as redes sociais isso não seria tão fácil. No máximo que a gente faria seria colocar aqueles classificados nas revistas e nos jornais, classificado amoroso, procuro pessoas que gostem do Sepultura, do não sei o que, ela ia ficar trocando carta no máximo. Fora uma coisa que eu acho super importante lembrar, que é o seguinte: ninguém mais tá sozinho, né? Você tem companhia por um dia inteiro, você consegue conversar com seu amigo que tá no trabalho em Natal, no Rio Grande do Norte, você estando no Rio Grande do Sul, e vocês se falam 1 segundo a cada 30 minutos, mas vocês estão juntos o dia inteiro. Ninguém mais está sozinho. Isso é bom e ruim. As pessoas também não sabem mais ficar sozinhas, porém, elas não precisam ficar sozinhas. E a gente acabou que a gente nem falou da questão de você estar conversando com uma pessoa pessoalmente e ela tá pegando o celular, que eu fico puto da vida quando isso acontece, cara. A Mariana mesmo é craque de fazer isso. Não, porque assim, as pessoas, pelo menos eu, sou de uma geração, né, eu acho que é a última geração que teve essa experiência de conversar com as pessoas olho no olho. E eu não consigo, cara. Eu já conversei, tem amigos meus de faculdade, da mesma idade, que tem esse problema de toda hora ficar no Twitter, toda hora ficar no Facebook. E eu conversando com esse amigo, eu falo, cara, mas como assim? Ele fala, bicho, é uma situação assim, é tão rápido, sabe? Que eu pego ali, olho enquanto a pessoa tá falando, sabe? Não quer dizer que eu não tô prestando atenção. Só que pra mim é uma falta de educação. Sabe, eu tá conversando com uma pessoa e ela tá olhando pra outra coisa. Sabe, é como se o que eu estivesse falando tem menos importância do que aquilo ali. Como se ela não pudesse deixar de fazer aquilo um momento que eu não estivesse falando nada. Eu vou fazer o advogado do diabo, que é o seguinte: eu tive numa festa de Ano Novo em que eu tava numa mesa sentada com 10 pessoas, eu não tinha com quem conversar. O meu celular tava guardado na bolsa e todo mundo tava no celular. E isso foi tipo o cúmulo do absurdo pra mim. Por outro lado, e aí é que eu vou fazer o advogado do diabo, eu e Bruno, eu sempre odiei chegar num lugar e tá os casais sentados na mesma mesa, cada um no seu celular, nem se olham no olho. Mas eu e Bruno, a gente passa 24 horas do nosso dia juntos, como a maioria já sabe, e a gente acampou num lugar que não tem sinal de celular. Não tem sinal de celular, não tem sinal de TV, mal tem sinal de rádio FM, né? E a gente ficou nesse lugar 13 dias. E o Bruno esqueceu a nossa mochila da tecnologia, que continha o nosso laptop, o nosso HD, com todos os filmes que a gente tinha baixado para assistir lá. A gente ia passar esses 13 dias relaxando, descansando da vida. Então a gente baixou um monte de filme, série, nananã. A mochila da tecnologia continha os nossos livros e o tablet também com mais alguns conteúdos pra gente assistir. Ele esqueceu essa mochila na nossa casa. Ele quase voltou 400 quilômetros pra buscar a mochila. Mas a gente tinha, de fato, um livro que ele comprou numa banca de jornal sobre relacionamento e uma palavra cruzada de 200 folhas. E a gente passou 13 dias com uma palavra cruzada e um livro cristão de relacionamento que tinha um título pegadinha. Sem nenhum celular, sem TV, sem nada, só com rádio. Que o programa que tocava 10 horas da manhã tocava de novo 10 horas da noite. O mesmo programa. Era gravado tipo podcast, né? Era gravado por internet. Então, quando a gente ia na cidade, que o celular pegava o 3G, a gente sentava um do lado do outro, cada um com o seu celular, olhando o Facebook, mandando mensagem de WhatsApp, falando pra todo mundo que a gente tava vivo e o caralho. 13 dias isso. A gente ia na cidade às vezes só pra fazer isso. E aí eu pensei, né, cara, eu odeio quando os casais estão juntos e estão olhando o celular, mas de repente podem estar numa situação que nem essa, cara. Você tá num lugar que não tem sinal e, velho, senta um do lado do outro, cada um com seu celular, ninguém olha na cara, porque era o nosso único contato com o meio externo. A gente não tinha sinal de celular nem pra fazer ligação.
E é aquela história do hábito, né, cara? Que assim, uma coisa que você repete depois de um determinado número de vezes, isso já vira parte da sua rotina e você ou faz ou deixa de fazer. Então, por exemplo, como o Facebook me encheu muito o saco, eu desinstalei o aplicativo do telefone. Então, quando eu acesso o Facebook é porque eu estou no computador e eu estou em casa. Então eu não fico mais na rua olhando o telefone celular. Então você não faz a menor falta, né? Exato. Você vai se acostumando com isso. Óbvio, tem muito disso. Pô, eu vivo num lugar que a internet é precária, etc, etc. Mas quando você começa a perceber que, por exemplo, quantas vezes eu já esqueci telefone celular em casa? Eu odeio muito. Ela odeia. Mas eu vou pra rua sem o telefone celular. Eu sei, amor, e eu mas não morri. Mas eu odeio. Mas eu odeio porque eu tenho que... Como é que eu vou mandar na sua vida? Então, assim, faz tudo parte de um hábito que você constrói. Mas você tem que querer construir esse hábito. Como o Guilherme estava falando. Pô, cara, quem não conversa no olho, ou seja, quem não está habituado a conversar com as pessoas olhando tete a tete, elas nunca vão imaginar isso. Elas sempre vão chegar uma hora, sacar o telefone e você vai ficar com cara de bocó. E depois um médico norte-americano vai ficar dizendo que aumentou o número de pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Não é. O cara está concentrado naquilo que lhe dá prazer. Ele não está concentrado em você. Ele acha que está concentrado em você, mas não está. Ele está concentrado no momento que não é o momento presente. É aquilo que eu estava falando. Sim. É o excesso de futuro. Momento cultural. O crime fala pra mãe. Vai, Momô, dá a sua dica que deixou o pessoal no suspense aí. Então, a minha dica é a seguinte. De novo, Netflix, a pessoa viciada. Na Netflix tem uma série documental chamada Hot Girls Wanted. Não tem tradução, não adianta você falar que é pra eu traduzir. Sim, senhora. É Hot Girls Wanted, só que é a segunda temporada, que é a Turned On, que fala justamente sobre como as pessoas passaram a se relacionar com a vida sexual pornográfica e como quebrou a indústria dos filmes pornôs a partir da existência das redes sociais. Então, assim, tem um episódio só sobre o Tinder, que é o Love Me Tinder, que é o segundo episódio, que é excepcional. Vocês vão, se vocês assistirem, vocês vão ficar de queixo caído. É muito do que eu vejo no meu consultório. E tem pornô feminista, controle sobre drogas. Cara, é muita coisa legal. Eu pirei assistir a série numa tacada só. São 6 episódios, né? Sim. Eu parei a vida e fiquei 6 horas sentada na frente da Netflix assistindo exatamente essa série, porque realmente mudou a minha visão sobre como as redes sociais mudaram a forma das pessoas se relacionarem, inclusive intimamente com os seus próprios filmes pornô. Eu reforço aqui a recomendação de assistir tanto a série que produziram, tanto o documentário, né, o documentário original. Cara, é incrível. Assistam, gente. Bom, eu vou agora aqui, né, falar de um livro que eu tô lendo, que é um livro do Ariano Suassuna. Ariano Suassuna, ele é mais conhecido justamente por ser o cara que escreveu o Alto da Compadecida. Porém, eu me surpreendi ao saber que ele tem um livro de filosofia onde ele fala sobre estética. E o nome do livro é Iniciação à Estética. Então, tipo assim, eu achei bem legal porque ele é um trabalho histórico e didático e ao mesmo tempo filosófico, tratando sobre estética, sabe? Ele vai pegar, por exemplo, os principais pensadores, desde Platão, daí vai para Kant, daí vai para Hegel e entre outros, que vão tratar sobre a concepção de belo, sobre a concepção do que é arte, sobre a concepção de estética em si, né? E eu achei bem interessante, tipo assim,
Só que pra você ler é bom ter um pouquinho já de entendimento do que é filosofia básica, né? Tipo assim, porque ele vai lançar vários nomes, então às vezes eu mesmo tenho que ficar lá consultando na internet direto qual que era o pensamento daquele cara de quem ele tá falando. Mas, enfim, eu tô lendo ele digitalmente pelas internets porque tá difícil comprar livros. Enfim, mas aí, Iniciação à Estética do Ariano Suassuna. Cara, eu vou indicar. Eu não tinha nada pra indicar não, mas a Renata lembrou de uma frase minha ontem. Eu vou indicar a melhor série que eu já vi na minha vida. Porque é o seguinte, eu não gosto de série, né? Eu sempre acho que chega, sei lá, no meio da temporada, fica chato pra caramba, os caras fazem aqueles episódios barriga e eu acabo sempre dormindo e me desinteressando. Mas qual é a melhor série que eu já vi na minha vida? The Handmaid's Tale. Já foi recomendado aqui no Papo de Calçada algumas vezes, hein? A segunda temporada é melhor do que a primeira, porque na primeira tem um monte de episódios boboca, mas a segunda tem 2 episódios boboca, né? Tem mais episódios, acho que a primeira foram 10, essa segunda tem 13, e só o episódio 6 e 7 que eu desgostei. Mas qual é a graça de Handmaid's Tale para você que não ouviu as outras vezes que a gente indicou The Handmaid's Tale? Que cara, pra quem não sabe, Handmaid's Tale é uma sociedade num futuro próximo, é uma sociedade distópica. Posso falar? Desculpa. É uma sociedade distópica onde ocorreu um golpe, né, de Estado, e quem assume o governo são, vamos dizer assim, religiosos fanáticos, né? Eles têm uma desculpa porque as mulheres ficaram inférteis. Então aquelas mulheres que tinham algum desvio de conduta, e aí por desvio de conduta adúlteras, prostitutas, etc., mas que eram férteis, elas passam a ser as handmaids, né? Que são as aias, né? São as empregadas de casa. E aí, cara, só vendo o espetáculo, vocês vão ver um estupro estilizado na sua televisão. Porque o que acontece é que as mulheres são estupradas. E a grande questão que eu saquei na série, que assim, fica óbvio, mas são filigranas ao longo da série, que é o seguinte: o quanto as mulheres são desgraçadamente filhas da puta com outras mulheres. Porque tem a questão do machismo? Tem. E o que o machismo fez foi botar uma mulher contra a outra nesse mundo em que a gente vive. Então, as mulheres que normalmente mantêm as outras mulheres no comando, sob controle, são outras mulheres, são mulheres muito ruins, são aquelas mulheres que a gente chamaria de mal amadas, etc. Mas a grande questão toda é exatamente isso, de como a sociedade violenta as mulheres em tudo. E tem uma frase num dos episódios que é uma das frases que é onde eu encerro aqui a minha indicação. Os homens morrem de medo de que as mulheres possam rir deles. As mulheres morrem de medo que os homens possam matá-las. O silêncio mostra o impacto. Bom, então, muito massa. Bom, a minha dica aí, como eu já tinha falado para quem estava ouvindo ali na chapa anterior, é uma pesquisa, mas ela é super poética, assim. Eu vi um documentário que tem no YouTube chamado O Povo Brasileiro, é um clássico, né? Pra gente entender bastante como que deu a nossa formação de sociedade mesmo, né? A gente vive um momento aí onde a gente fala muito sobre o brasileiro. O brasileiro é isso, o brasileiro é aquilo. Aliás, tem uma coisa que me deixa muito bravo hoje em dia, é isso, né? Tipo, o brasileiro. Que brasileiro? Eu? Você? Minha mãe? Seu pai? Quem que é o brasileiro que tá falando? O brasileiro é burro, o brasileiro é corrupto. Porra, quando você fala isso, você tá colocando um monte de gente, mas isso é uma fala comum nossa, né? E essa síndrome do vira-lata, e é uma fala comum até porque nós
acredito eu que nós fomos educados a não ver, inclusive no nosso sistema educacional, por um ar eurocentrista, né? Aí, católico e tal. Por isso ali que a semana de 22, aquela galera lá, inclusive para resgatar e entender quem que é a cultura brasileira, que a gente é sim uma cultura, que a gente é sim, a gente tem muito valor aqui dentro, né? Então os artistas da semana de 22 falavam isso, Tarsila, Oswald, né? Mário de Andrade. E nesse documentário aí, baseado no livro do Darcy Ribeiro, é um documentário de 10 episódios, 10 capítulos, curtos, assim, no máximo 25, 26 minutos, e ele vem discorrendo um pouquinho da matriz brasileira. Então ele fala da nossa primeira matriz indígena, depois vem a matriz afro, depois a matriz europeia, aí lá pro 4º, 5º episódio ele fala sobre a invenção do Brasil. O Brasil foi inventado e tal, fala, finalmente o Brasil foi inventado. Ele fala assim, chegou o momento que o filho do mestiço lá do índio europeu casou com o filho do mestiço do índio, sei lá, do europeu com o negro, com o afro, e aí quem que era esse cara, né? E aí começa a nascer o brasileiro, como a gente tem olhado e tem observado. E aí esse documentário, assim, acho que o que mais a gente pode olhar e observar é como a gente é rico, o valor que a gente tem, principalmente o valor intangível que a gente tem no país. Vou indicar aqui um filme que eu assisti ontem, cara, e assim, tava ali guardado há muito tempo pra assistir, mas eu tava com a preguiça danada. Mas eu assisti 3 Anúncios para um Crime, concorreu ao Oscar o ano passado. E eu fui lá ver por que esse filme concorreu ao Oscar e acabei me surpreendendo, que eu esperava um filme tenso, um filme de drama, um filme pesado, e eu descobri ser um grande filme de comédia em algumas partes. Não sei se... Você não vai falar mal de 3 Anúncios para um Crime na minha frente, velho. Não vou falar mal, vou falar bem. Eu vou falar bem. E o filme de comédia que eu falo é porque, assim, tem muitas risadas nesse filme, cara. A forma que... Eu entendi assim, por que esse filme concorreu ao Oscar e por que eles tiveram tantos atores, né, indicado. A atriz que faz a Mildred, acho que ela ganhou, né, o Oscar de melhor atriz, porque assim, é uma coisa tão natural a atuação deles. Você vê ali que é realmente um povo de uma cidadezinha que se conhece e que se trata tanto, principalmente da família da Mildred, sabe? Eu vi ela conversando com os filhos dela como, tipo assim, eu tenho uma tia que age como ela, sabe? Que xinga a filha, que chama o filho de um apelido, um negócio assim, sabe? E é uma coisa de... sabe? Você assistiu legendado assisti ou dublado? Assisti dublado. Ah, tá vendo? Como é que você vai falar de atuação, rapaz? Não, cara. Não, aquilo que você falou no dublado legendado. Não, tudo bem. É porque, assim, eu tinha que ver o filme. Se eu fosse ver legendado, ia demorar mais um ano pra ver. Eu acabei pegando dublado. Mas, assim, é mais a questão do ambiente mesmo do filme, sabe? Do ambiente do filme. De ter essa coisa, essa naturalidade. Então eu gostei muito do filme, assim, da forma e do que ele trata, sabe? De uma escolha que leva a outra, sabe? Essas coisas assim que todo mundo pode mudar, sabe? Às vezes cabe uma reflexão e... sabe, nada determinado, assim, tudo depende, cara, tudo depende de um ponto de vista, a relação dela com o chefe de polícia, né, eu achei muito legal e, assim, às vezes eu dava umas risadas por causa disso, sabe, o recado que o chefe de polícia deixou pra ela, é muito interessante, cara, eu achei muito legal esse filme. Como no final, e foi um sentimento que eu tive também com esse filme, Gui, legal você lembrar dele, porque no final, como eles se complementavam, como um dependia do outro para viver, né? Me lembrei do Coringa do Heath Ledger, que vira pro Batman e diz assim: eu quero te matar? Eu não quero te matar, você dá sentido à minha existência. É muito legal mesmo. E até a motivação dela, né, pra fazer os anúncios, de tipo assim, eu tenho que fazer alguma coisa para movimentar isso daqui. Se eu ficar nessa, não vai acontecer nada, sabe? Até o chefe de polícia, né, no começo do filme, fala pra ela, olha, tem situações que a gente não tem o que fazer, não tem um DNA, não tem um banco de dados, não tem
então não tem o que fazer. Ela fala, tá, mas se eu ficar na minha, se eu não fizer nada, vai ficar por isso mesmo. Então eu tenho que fazer o meu movimento. Você faz o seu. Entendeu? Então eu achei muito legal essa dinâmica do filme. Muito obrigado, galera. Vocês participaram. Rafael, mais uma vez, bem-vindo. Sinta-se à vontade. Valeu. Zé, Bruno, Renato, já são mais do que de casa. Então valeu aí, mais uma semana. Ouvinte, obrigado também por nos acompanhar, por dar o seu download. Pena que você ainda não comenta, mas esperamos com muito carinho o seu comentário nas redes sociais ou no blog, ou manda um e-mail papocalçada@gmail.com, as redes sociais @papocalçada. Vai lá no nosso blog, né? Até que estamos tendo alguns acessos sim no blog, os textos, tem gente acompanhando. Então, muito obrigado também por acompanhar. Se não quiser comentar, tudo bem, nós te entendemos, mas seria muito legal. Tá rolando a pesquisa, era para eu ter falado isso no começo, mas eu vou pedir pro Bruno botar um áudio lá no começo, para ele mesmo fazer um áudio no começo avisando da pesquisa, mas só para reforçar aqui, tá rolando a pesquisa ainda. Nós queremos conhecer o perfil do nosso ouvinte, então são 7 ou 8 perguntinhas lá. Você deixa o seu contato no final, que nós vamos conversar com você para mandar um áudio aqui pra gente, mandar um recado mais pessoal aqui, direto aqui pro blog. Então vai lá, curte a nossa página, curte no Facebook, curte no Twitter. Tô falando de rede social e eu tô confundindo as redes sociais aqui. Segue lá no Twitter e responde a nossa pesquisa, que é muito importante pra gente, tá joia? Então até próxima semana, tamo aí. Eu só quero contar uma coisa pro nosso ouvinte, que se ele curtir a nossa página, se ele for se associar lá na página, no Twitter ou no Facebook, ele vai receber antes das outras pessoas, gente. É verdade. Sim. Se a pessoa que curte no Facebook sabe antes que o podcast saiu, então ele pode fazer lá o negócio que vocês estavam falando, vai cagar de manhã, nananã, já tá ouvindo a gente. Sim. E os textos também, né? Fica por dentro dos textos, porque às vezes você não entra lá no blog, mas sempre tem um texto interessante. Então, curtindo a rede social, você recebe ali, né? Quiser, o Facebook tem sininho? Eu acho que tem também, não tem? Esse negócio de botar como prioridade. Pois é, ué. Vai lá, gente, bota a prioridade lá. Meu papo de calçada é prioridade. Não, tem que ser prioridade. Eu mesma que participo aqui, faço o download e costumo ouvir na estrada, já que eu moro na roça. Eu na estrada, quando eu tô indo pro Rio e voltando, eu vou ouvindo quem? Vocês, chatos. E mais, digo mais, ao invés de comentar fotos de pessoas bonitas com frase de compartilhar fotos de pessoas bonitas com frase de superação, compartilhe os episódios do Papo de Calçada.